Olá, alma bonita. Sejam muito bem-vindos ao meu canal As Cartas para Mim. Meu nome é Mona Lisa Barcelos. Abre essa carta comigo. Hoje a gente vai falar sobre a arte de dizer não. Eu sei que é uma dificuldade da maior parte das pessoas. Eu tenho alguma facilidade. Já fui de dizer sim para todo mundo, para toda situação. E hoje em dia a minha facilidade vem se lapidando cada vez mais. E hoje eu vou trazer alguns elementos que pode te ajudar a começar a falar não para tudo que você realmente não quer. E eu sempre tô com uma filosofia assim: o meu sim tem que ser mais pesado do que o meu não. E hoje eu trouxe um trecho de um livro que eu li, que é maravilhoso, recomendo a todos, chama A Única Coisa, de Gary Keller e Jay Papasan. Eu vou trazer um trecho aqui desse livro, ele eu já finalizei, para que vocês possam ter alguma noção do quanto o nosso não é importante, do quanto o nosso sim tem que ser protegido por todos os nãos que você não quer falar. Vou ler o trecho e depois a gente vai comentar. Esse trecho está no capítulo 7, que chama Os Quatro Ladrões. Só para dar um contexto para vocês, esse livro ele fala sobre sucesso, né? O que a gente precisa, a única coisa que a gente precisa fazer para a gente ter sucesso. Então ele pega uma base muito interessante sobre foco, né? Eu lembro que eu comecei a ler um livro sobre a importância do foco, mas esse livro aqui é um dos melhores que eu já li sobre isso, sobre ter sucesso, sobre ter maturidade, né, emocional para lidar com a nossa única coisa. Então ele defende que a gente precisa de afunilar todas as nossas forças para a única coisa, para a gente entender qual que é a nossa prioridade e, e levar isso muito a sério e fazer a nossa única coisa todos os dias, né? Então ele tem várias técnicas ao longo do livro que faz com que você chegue nessa única coisa. E aí ele fala sobre a importância do não. Que isso com certeza ajuda muito na nossa única coisa. Então, todos os capítulos ele começa com alguma frase e depois ele vai se desenvolvendo. Eu vou pegar aqui só o trecho que nos importa mesmo, que é a nossa incapacidade de dizer não. Então, ter foco é decidir o que não fazer. Essa é uma frase de John Carmack. Uma vez me disseram que um sim precisa ser protegido por 1000 nãos. No início da minha carreira, eu não entendia isso. Hoje em dia, eu diria que 1000 sims, que 1000 nãos é pouco. Uma coisa é ser distraído quando você está tentando se concentrar. Outra coisa totalmente diferente é ser sequestrado antes mesmo de começar. Para proteger o seu sim e se manter produtivo, você tem que dizer não a qualquer pessoa ou coisa capaz de afastá-lo do que você está fazendo. Conhecidos vão pedir ajuda, conselhos, colegas vão querer a sua colaboração. Amigos vão pedir uma mãozinha. Convites, interrupções virão de todos os lados inimagináveis. O modo como você lida com tudo isso determina o tempo que pode dedicar à sua única coisa e os seus resultados. O negócio é o seguinte: quando você diz sim a uma coisa, é fundamental entender a que coisas você está dizendo não. Você não tem como agradar todo mundo, então nem tente.
Então aqui, já nesse trecho, a gente já vê que os nossos familiares, os nossos colegas, pessoas desconhecidas vão pedir a nossa ajuda para alguma coisa. Vai vir opções de todos os lados para a gente dizer não. E a gente tem a tendência de achar que quando a gente está dizendo não para alguma pessoa, a gente está sendo ruim, a gente está sendo ingrato, injusto. E isso é uma tendência que a gente tem, né? Aí entra, claro, os nossos valores, as nossas camadas, né? Que a gente tem que dizer sim para todo mundo, a gente tem que ajudar todo mundo, a gente tem que ser solícito, a gente tem que ser gente boa, a gente tem que ser colaborativo e a partir do momento que isso nos prejudica, isso não é bom, né? A gente tem que ser sim caridoso, a gente tem que ser sim solícito com os colegas de trabalho, colaborativo, isso tudo eu concordo, tá? Mas a partir do momento que isso fere os nossos valores, fere a nossa única coisa, isso passa a ser ruim. Quando a gente fala assim, querendo dizer não, a gente está ferindo nós mesmos. Então, a gente tem que proteger a nossa, os nossos interesses, desde que eles não sejam ruins, né? A gente também tem a tendência de achar que ser egoísta é ruim. E a partir do momento que aí a gente volta alguns vídeos atrás, né? Que é a gente ser o nosso melhor amigo. A gente se entender profundamente, entender quais são os nossos valores, quais são as coisas pelas quais a gente luta e, a partir disso, proteger a nossa integridade, né? Então, se você está dizendo sim para uma balada onde isso não faz sentido para o seu momento hoje, isso está te ferindo. Então, a gente tem que, primeiro, entender quem que a gente é, para a gente traçar um objetivo para o que a gente quer chegar e proteger esse caminho. É basicamente isso. Então, eu entendo quem que eu sou hoje. Ah, eu quero passar num concurso público, se isso faz sentido para você. Então, isso vai tornar a sua única coisa. Se isso faz sentido para você, como eu disse. Poxa, eu tenho que estudar tantas 5 horas por dia, se às vezes eu tenho um trabalho, né, paralelo a isso. Então, você vai proteger isso. Você vai proteger a sua energia, a sua integridade e a sua meta. Vai aparecer amigo querendo ir na balada, vai aparecer parente querendo viajar do nada. Aí você pensa assim, poxa, mas eu preciso de estudar tal matéria que ainda não... Mas, poxa, minha tia favorita, meu primo favorito. Claro, a gente tem que ter aqueles momentos, né, de lazer, equilíbrio é tudo, mas em algumas situações, tanto que o livro até fala, que a gente vai precisar de abrir mão de algumas coisas. E se isso é abrir mão de uma balada ou de uma viagem com a sua tia favorita, você tem que proteger o seu não. E a frase aqui, ó, você não tem como agradar todo mundo, então nem tente. A gente tem né, a tendência de achar que a gente tem que agradar todo mundo. A gente tem que aceitar que na história de muitas pessoas a gente não é legal.
Você tem que aceitar que na história de alguém, você vai ser o inimigo. Vai ser aquela pessoa que estragou tudo, vai ser aquela pessoa que não tem como, na linha do nosso tempo, na linha da nossa história, a gente achar que vai agradar todo mundo. Não existe isso. Não existe isso. Você vai ser visto no seu trabalho por uma pessoa como a pessoa mais competente do universo e por outra pessoa como a pessoa mais arrogante e grossa que ela já conheceu na face da Terra. E tá tudo bem. Por isso que vem o autoconhecimento, que é a gente se entender a ponto da pessoa apontar o seu pior defeito e você falar é verdade. E você concordar com isso. E você achar que ela tá certa. Quando ela achou que ia te ofender, que ia, né, ferir seus sentimentos, você vai falar é verdade. E quando a pessoa apontar a sua maior qualidade, a sua maior conquista de todas, isso não vai alterar também o seu estado de espírito. Então uma pessoa vai estar te apontando ali, falando, nossa, você é muito seu pior defeito. E outra pessoa vai falar assim, nossa, Mona Lisa, você é muito tal coisa. Isso não vai alterar o meu estado. Porque eu estou equilibrada. Eu estou bem comigo mesma. O resto que se foda. Então, o seu não é isso. O seu não é isso. O seu sim tem que ser mais importante do que o seu não. Você escolher estar com aquelas pessoas naquele momento vai ser muito mais importante do que você não estar. E isso, quando você fala assim para todo mundo, quando você é muito boazinha, quando você é incrível, nossa, a Mona, ela é incrível, ela faz tudo por todo mundo. Bom dia. Ela faz tudo por todo mundo, ela... Só que, poxa, a Mona tá ali na onda. Eu não vejo a Mona construir os sonhos dela, porque ela tá ocupada com ajudando o fulano de tal. E ela? Onde que fica ela nessa história? Então, quando você tá falando não, as pessoas te admiram. As pessoas falam, não, realmente a Mona tá muito ocupada construindo algo que às vezes eu nem tô vendo. Mas ela tá lá, fazendo as coisinhas dela. Você não vê ela na balada, você não... Não tô falando que é ruim você ir na balada, tá? Eu tô falando assim, quando você... quando as pessoas entendem e você deixa claro que você está construindo algo maior e está abrindo mão daquele momento, as pessoas te respeitam. Por quê? Porque você está fazendo tudo ao mesmo tempo, tá na loucura, tá ajudando todo mundo, tá... E você? Onde fica? Então, quando você impõe um respeito às pessoas que realmente importa e que realmente te ama, a visão das pessoas diante de você vai ser diferente. Por quê? Porque, poxa, a Mona não... Quando a Mona realmente tá no rolê, é porque ela realmente queria estar ali. Entende? Então, se você tá disponível para todo mundo toda hora, você empresta dinheiro, você faz isso, você faz aquilo, e aí? As pessoas vão perdendo o respeito por você. Vão... E a Mona? A Mona, tipo assim, tá ali. Agora, nossa, a Mona realmente tá naquele rolê. Nossa, isso é muito importante para ela. Entende? Então, o seu não, gente, o não, você não tem que falar não com culpa. Você não tem que falar não... eu não vou porque... Não, gente, vocês não precisam justificar uma coisa que você não quer, ou que você não pode, ou que você
sabe? O seu não tem que ser só isso. Não tem que justificar. Ah, eu não vou em tal rolê porque eu tô assim, eu tô. Não, não quero ir. Pronto. O não em si já é uma justificativa. E você internalizando isso e entendendo o poder do seu não, você vai começar a mudar. E você vai começar a falar não sem sentir culpa, sem achar que você está desagradando as pessoas. Lembra, você nunca vai agradar todo mundo. Nem Jesus que pisou nessa terra agradou todo mundo. Quem é você na fila do pão para agradar todo mundo? Então, proteja o seu não. Proteja o seu não. Proteja a sua energia. A sua energia, ela é sagrada. A sua energia, ela é vital. A sua energia, o seu tempo, eles são limitados. Não gaste com quem não mereça. Não gaste com quem não te ajude. Não gaste com quem não te acrescenta no mundo. Você é um ser sagrado. Não gaste energia com quem não mereça. Não gaste energia com quem não te ajuda, com quem não vai te acrescentar. Nossa, eu tô aqui nesse lugar hoje porque isso vai me ajudar, nem que seja para relaxar sua mente. Ai, se eu vou num lugar, eu vou num lugar nada a ver. Por que você tá lá? Às vezes a gente teima, né? A gente tem a mania de insistir numas coisas nada a ver, numas pessoas nada a ver. A gente tem que ter um olhar, assim, para as coisas. Não estou falando para você ser interesseiro, certo? Mas a partir do momento que você entende que a sua presença importa e você não precisa de dar licença para existir, você muda. Você para de querer agradar todo mundo, de querer ser a legalzona do rolê. Quando você faz um exercício assim, ó. Pensa naquela pessoa que é a legalzona do rolê. Pensa. Pensa assim, nossa, tem alguém legalzona do rolê em algum contexto da sua vida? Tem. Você respeita ela? Você respeita a legalzona do rolê? Não respeita, porque ela tá ali, ela é legal com todo mundo, ela faz tudo por todo mundo, ela, sabe, assim, ela tá querendo agradar todo mundo, então ela faz tudo, ela compra balinha, ela, sabe, assim, você respeita essa pessoa? Você respeita o tempo dessa pessoa? Aí quando ela fala não, você fica bravo. É a mesma coisa assim, ó. Você, uma pessoa pega carona com você todo dia, você está fazendo um favor? Você está fazendo um favor para a pessoa. Você não está sendo o Uber da pessoa, você está fazendo um favor. A fulana mora perto de mim, não custa nada dar carona para ela. A partir do momento que você fala não para ela, ela vira a cara para você. Cara, você estava fazendo um favor. Você estava tentando ajudar a pessoa. E aí, quando você fala não, quando você protege o seu não, né, as suas prioridades, ela vira a cara com você. Aí você se torna a legalzona do rolê que ninguém respeita. É verdade. Eu já fui a legalzona do rolê, por isso que eu tô te falando isso. Eu quis agradar todo mundo. Eu lembro uma vez, eu tinha uns 10 anos, uns 10, 12 anos. Eu lembro que eu fazia minha mãe comprar aqueles pirulito com chiclete dentro. Gente, minha mãe quase infartava, porque
Não tinha uma situação assim, nossa, eu vou comprar. Não, eu enchi o saco dela e fiz ela comprar o pirulito com chiclete dentro. Aí eu lembro que eu distribuía pirulito para todo mundo, achando que eu tava abalando, tá? Achando que eu ia comprar as pessoas, achando que eu ia, né, comprar a amizade das pessoas, achando que eu tava agradando todo mundo, achando que eu tava abalando. E aí eu lembro uma vez que eu chamei algumas colegas para comer bolo na minha casa. E aí eu tava nessa vibe, né, de já cozinhar. Para quem não sabe, eu sou cozinheira, então desde pequena eu já fazia bolo. Eu lembro que a minha mãe fez um curso, assim, aquele negócio de fome zero, que dava receita, um livro de receita. E aí eu lembro que tinha uma receita de bolo de chocolate sem leite lá, e eu fazia aquele bolo direto. E aí eu fiz aquele bolo porque eu chamei as amigas para irem comer na minha casa, bolo. Ninguém foi. Aquelas pessoas que eu dava pirulito todo dia, achando que eu estava abalando, ninguém foi na minha casa comer bolo. Ninguém. E aí, assim, claro, né, gente, eu tinha 13, 12 anos, eu não tinha uma maturidade para, né, entender, não. Mas olhando isso com a perspectiva que eu tenho hoje, eu entendo que eu era legalzona do rolê, que ninguém tava nem aí. Então, a partir do momento que eu começo a proteger a minha prioridade, que sou eu, começa a mudar. Que aí as pessoas vão tendo um respeito maior, vão valorizando mais a sua presença e você vai se valorizando também. Quando você está em todo lugar ao mesmo tempo, querendo agradar todo mundo, querendo não sei o que lá, ninguém. Você passa a ser desvalorizado naquele local. Você passa a ser. Ah, você passa a ser uma planta, assim, sabe? Ah, a Mona tá ali toda hora, então deixa ela aí. Entende? A sua energia é preciosa. Você precisa de entender isso. Você precisa de entender que a sua energia é preciosa. Você não tem que gastar com qualquer pessoa. Uma coisa assim que eu tô entendendo é você tem que andar com pessoas que você seria. Vou te falar como. Um exemplo. Ah, eu tô no serviço e, poxa, uma pessoa faltou. Aí você pensa assim, eu faltaria? Eu seria a pessoa que faltaria, que deixaria as pessoas na mão, sabendo que tem pouca gente e que tem muita demanda. Eu seria essa pessoa? Eu seria a pessoa que falaria grosso com alguém? Eu destrataria um garçom? Eu seria essa pessoa que destrataria um garçom? Eu seria uma pessoa que roubasse no meu serviço? Eu seria uma pessoa que tentaria prejudicar um colega de trabalho? Eu seria uma pessoa que contasse um segredo que me foi confiado? Ah, eu não converso mais com essa pessoa. E daí? Você seria essa pessoa? Aposto que não, né? Então, comece a valorizar o seu sim. O seu sim é precioso, assim como você. Não tente ser a legalzona do rolê. Você não vai agradar todo mundo. Não tente agradar todo mundo. Não tente ser a pessoa que vai salvar todo mundo. Eu tinha essa vibe também, tá? Ah, não, eu vou
falar para essa pessoa que ela é legal, que não sei o quê, porque ela tá perdida e eu sou a salvadora da pátria. Não, você não é. Não tô falando para você não dar uma palavra amiga, para você não, né? Às vezes a pessoa, poxa, você tá andando no meio da rua e uma pessoa para, você não sei o que, não sei o que lá, e aí você conversa, dá oi, seja simpática, mas uma pessoa assim que você convive mais. Outro exemplo do trabalho. Ai, uma pessoa é assim, assim, assado, e aí você se aproxima, você tem uma visão diferente da vida e a pessoa tem uma visão diferente. Então, às vezes, vocês começam a trocar ideia ali, mas você ajuda, às vezes, a pessoa de fato. Mas, às vezes, a gente fica irritado porque a pessoa não está seguindo o seu conselho. Você não é a salvadora da pátria. Quem tem que enxergar, quem tem que se enxergar é a pessoa. Você pode ajudar, você pode dar conselho, né? Falar que a pessoa, você tem uma visão às vezes melhor, né? Quando a gente está de fora da situação, a gente tem uma visão melhor. Por isso que no vídeo passado eu falei que às vezes a gente precisa se desidentificar da nossa história para a gente ter uma visão mais ampla, né? Então, às vezes a gente tenta ser a salvadora da pátria das pessoas. Ah, não, a fulana tá numa situação difícil. Mas às vezes a pessoa tá numa situação difícil faz 20 anos, gente. Acorda. Então, eu convivo com essa pessoa faz 1 ano. E, porra, ela tá na merda todo dia. Porra, você tá na merda todo dia? Que porra é essa? Agora, a pessoa tá mal ali 1 semana. Não, vamos ajudar, vamos, né, intervir, vamos conversar com a família, sei lá. Mas, porra, a pessoa tá na merda faz 10 anos? Oxi! Entende? Então, você tem que ver isso. Você tem que ter esse feeling, sabe assim? De ter sua intuição, de ter sua... Então, você tem que prestar atenção. Se aquela pessoa vale a pena ter na sua vida. Às vezes você pega só um momento da pessoa e a gente não pode julgar, né? Mas você vai começando a conviver, vai vendo que a pessoa pensa de um jeito meio, sabe, que você não concorda. Então, você seria essa pessoa? Então, vamos prestar atenção. Vamos falar não sem sentir culpa. Vamos, sabe, começar a entender que a gente tem a energia, a gente tem uma energia preciosa, que não é todo mundo que a gente deve conversar, que não é todo mundo que a gente deve, sabe? Vamos prestar atenção e proteger o nosso sim. O nosso sim é mais precioso que o nosso não. Fechou? Se você está gostando dos vídeos aqui do meu canal, As Cartas para Mim, deixe o seu like, compartilhe com as pessoas que você ama. Às vezes tem pessoa aí na sua família, no grupo de amigos que você precisa de mandar esse vídeo, então mande sem culpa. E é isso. Muito obrigada por assistir o vídeo. Mandem as suas cartas, mandem as suas sugestões. Continuarei aqui nesse canal e nessa comunidade maravilhosa, atingindo várias pessoas que precisam de ouvir que o seu não é precioso, mas o seu sim é mais precioso ainda, que a sua energia é preciosa. E vamos seguindo, galera. Muito obrigada por assistir esse vídeo. Espero que te agregue. E até mais, alma bonita.